Olá e seja muito bem-vindo a mais um Crypto Insights. Hoje eu vou falar sobre pirâmides e esquema Ponzi envolvendo Bitcoin e criptomoedas. São, na verdade, empresas de fachada que supostamente vendem produtos e serviços voltados para esse mercado, mas que no fundo eles operacionalizam sobre esse tipo de esquema. Esse esquema fraudulento e antiético, que vai levar 90% das pessoas que investirem nesse negócio a a total falência. Não tenha dúvida que eles vão utilizar do Bitcoin e das criptomoedas para justificar o seu empreendimento. Enquanto, na verdade, o Bitcoin e as criptomoedas não tem nada a ver com esse esquema. Na verdade, ao entrar, fazer parte dessa pirâmide, você sequer está utilizando o Bitcoin. Quer dizer, na verdade, você utiliza o Bitcoin uma única vez, quando você manda o seu dinheiro para os golpistas. Eu sei que vai aparecer aqui nos comentários todo tipo de gente que nunca me viu, nunca viu nenhum vídeo aqui no canal, não me conhece, e vão me atacar, vão me xingar, vão utilizar todo tipo de falácia. Ah, que você foi pago por bancos. Ah, que você é a favor da pirâmide financeira do Estado. Ah, que você está sendo pago pelas corretoras. Vai surgir todo tipo de argumento falso, todo tipo de falácia para argumentar contra o óbvio. O fato é que eu não me importo nem um pouco com o que será dito aqui nos comentários em relação a essas pessoas que já participam desse esquema e já sabem muito bem como ele funciona. Esse vídeo aqui é direcionado a você que está entrando nesse espaço agora e desconhece, de alguma forma, nunca tinha entrado, nunca tinha ouvido falar sobre o Bitcoin, está tentando ir para esse lado negro, para esse esquema, por não saber o que está fazendo. Porque sim, muitas pessoas que entram nesse esquema não são pilantras, mas essas pessoas acabam iludidas com ganhos rápidos, dinheiro fácil, e acabam caindo nesse tipo de esquema. Então vamos falar sobre como resolver esse problema e o que podemos fazer para que esses golpes não utilizem mais o nome das criptomoedas. Para quem olha para esse tipo de esquema pela primeira vez, não é fácil identificar que é uma pirâmide, já que ele é travestido. Na maioria dos casos, ele é travestido de marketing multinível, que é outra coisa que é completamente moral e honesto. Só que há uma diferença básica aqui. Eles utilizam um produto apenas como chamariz. E esse produto, ao longo do tempo, ele vai mudando. Como exemplo das famosas Boi Gordo. Hoje somos 15 mil parceiros formando uma grande família, investindo em produção e obtendo uma das maiores rentabilidades do mercado. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Avestruz Master, Telex Free, Bibum e várias outras que eu poderia ficar aqui a tarde inteira só enumerando as pirâmides aqui do Brasil, sem levar em conta as pirâmides globais. Agora, o que todas elas têm em comum? Todas utilizam como fachada produtos ou investimentos do momento. Coisas desconhecidas, porém badaladas, como é esse o caso do Bitcoin e das criptomoedas. Como, por exemplo, trade em criptomoedas ou em Forex. Temos também cursos voltados para aprender sobre Bitcoin e criptomoedas. Temos robôs de operação, bots de arbitragem e, é claro, pirâmides disfarçadas de criptomoedas. A oportunidade que eu perdi com o Bitcoin e nem sabia que havia perdido, eu estou vendo que eu vou poder recuperar esse tempo perdido com a CryptoCoin. Por isso, na dúvida, prefiro o Bitcoin porque ele é original. E N outros supostos produtos e serviços voltados para os clientes, que na verdade são pessoas que entram não para consumir aquele produto. As pessoas nem estão interessadas em conhecer de verdade o que é a tecnologia, como funciona o mercado. Elas entram, na verdade, para ganhar dinheiro rápido e fácil. Mas engana-se quem acha que esquema Ponzi, pirâmide, só existe em mercados não regulados, como é o caso do Bitcoin e das criptomoedas. Na verdade, pirâmide existe em todos os sistemas, tanto não regulados quanto regulados. Um exemplo são jogos, apostas, como Telecena, Mega Sena, bilhete premiado, título de capitalização, X-Cap, Rio de Prêmios. Tudo isso são pirâmides institucionalizadas pelo Estado, incluindo a maior pirâmide de todas,
E é claro, a única diferença dessas pirâmides para as outras envolvidas utilizando o nome do Bitcoin e das criptomoedas é que essas são autorizadas, legalizadas pelo Estado. Essa é a única diferença. Então perceba a hipocrisia. O Estado fecha essas pirâmides aqui, que ele acha ilegais, mas mantém essas aqui porque elas trazem, obviamente, retorno para o Estado. Então, é muito fácil para ele dizer quais são ilegais, essas que não trazem retorno para ele, e quais são legais, que obviamente traz muito retorno para ele. Por isso que quando sai uma matéria dizendo que a CVM fechou empresa, a Polícia Federal fechou tal empresa, que tal empresa foi proibida de operar pela CVM porque havia suspeita de ser um esquema Ponzi, de pirâmide. Quando eu vejo tudo isso, eu dou risada, porque é uma baita de uma hipocrisia do Estado. Selecionar qual pirâmide é legal e qual pirâmide é ilegal. Só que isso não significa de forma alguma que eu concorde com esse esquema, que eu apoie esse esquema, porque ele é completamente imoral e danoso para a maioria das pessoas que participam desse sistema, que visa apenas o ganho rápido das pessoas que estão no topo. Pirâmide nada mais é do que pessoas que começam com um esquema de captar dinheiro de outras pessoas e incentivar que essas pessoas recrutem novos indivíduos e esses indivíduos que vão entrando vão pagando os primeiros indivíduos. Então, certamente você verá aqui embaixo nos comentários vários deles apoiando, defendendo esse esquema, porque é claro que eles vão se beneficiar diretamente dele. E certamente pode ser que eles ganhem algum dinheiro e até enriqueçam com esse esquema. Mas você pode ter certeza que a maioria que entrar nesse esquema, a partir de agora, vai perder muito dinheiro. Já que a base dessa pirâmide é onde está concentrado a maior parte das pessoas desse esquema. E elas sempre chegam atrasadas. A maioria das pessoas só entram para o esquema quando há um alarde imenso. Quando todos estão dizendo que estão recebendo certinho. Não, estou recebendo tudo bem, o dinheiro está caindo na minha conta. Pode até não estar caindo, mas eles precisam falar que estão recebendo, porque se eles disserem que não estão recebendo, mais ninguém vai entrar e a pirâmide vai desmoronar. Porque lembre-se, a pirâmide se paga com a entrada de mais pessoas. Só que chega um momento em que não tem jeito. Ela vai colapsar. Vai chegar um momento em que não entra pessoas suficientes para esse esquema, para alimentar esse esquema. E aí, os líderes, percebendo que não está entrando mais dinheiro, eles saem fora. Abandonam esse esquema, abandonam a pirâmide com muito dinheiro. Certamente eles vão sair desse esquema completamente milionários ou até, em alguns esquemas, bilionários. E a partir daí a pirâmide começa a se desfazer, começa a se desmoronar. Começa a rolar o boato que as pessoas não estão mais recebendo dinheiro, começa a chover de reclamações lá no Reclame Aqui, menos pessoas começam a entrar e aí a pirâmide finalmente entra em colapso. E o desastre é total. E quando a pirâmide não desmorona por si mesma, o Estado vem para ajudar a acabar com ela mais rápido. Ele chega, congela todos os bens, fecha a conta, encerra a conta, para tudo, obrigando a pirâmide a encerrar antes do seu ciclo de colapso. E o Estado faz isso por quê? Porque ele é bonzinho? Porque ele quer cuidar das pessoas? Não. Porque ele quer justificar a sua presença. Ao fazer isso, ele faz com que as pessoas utilizem o seu serviço, o serviço fornecido por ele, através de coerção, por meio de um monopólio. É só mais uma justificativa para o Estado ir lá e meter a mão no dinheiro. Depois que ele meteu a mão no dinheiro, aí ele fala para você, olha, você pode recorrer aqui, o monopólio da nossa justiça, para você ter de volta o seu capital. E aí você tem que contratar advogado, entrar na justiça para, quem sabe, você conseguir reaver o dinheiro que você investiu nesse esquema Ponzi. Sendo assim, qual seria a solução para acabarmos com esse golpe, com esse esquema envolvendo o Bitcoin e as criptomoedas? A solução é as pessoas perderem dinheiro. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa solução, mas é a pura verdade. Infelizmente, essas pessoas precisam aprender experimentando. Perdendo dinheiro, sim. Ao perder dinheiro, elas aprendem o que é golpe. De fato, na pele. Perdeu dinheiro, aprende e se torna mais cauteloso. Depois, entra em outro golpe, perde de novo, aprende e fica mais cauteloso ainda. E assim, sucessivamente, até passar de geração para geração. A gente pode alertar, mas não adianta. No final das contas,
Você acha que alertando você vai se tornar um herói? Não! Veja aqui os comentários desse vídeo se tem alguém elogiando. A maioria vai me xingar, vai falar que eu não sei de nada, que eu tô sendo bancado pelos bancos, pelo governo, que eu tô com inveja, que eu não tô conseguindo ganhar dinheiro aqui na internet, por isso eu tô com inveja deles que estão ganhando muito dinheiro. Vai surgir todo tipo de falácia tentando justificar que esse esquema é um esquema honesto, quanto na verdade está na cara que não é, que vai levar muita gente a perder muito dinheiro, infelizmente. Quando se trata de investimento, as pessoas precisam experimentar. Você não tem que dizer onde que a pessoa tem que investir, que o investimento dela é errado, porque você vai acabar tornando-a mais estúpida ainda. A pessoa vai achar que você está querendo acabar com o esquema dela, que você não quer que ela enriqueça, que ela se dê bem na vida. Então, avise, mas não insista. Deixe de lado, deixe a pessoa experimentar. Porque só experimentando, só perdendo, é que ela vai aprender de verdade. E lembrando, nada disso tem a ver com o Bitcoin e com as criptomoedas. Eles vão utilizar isso como um chamariz, como um engodo, uma isca para capturar mais vítimas. Então, tome muito cuidado, estude, saiba o que é o Bitcoin de fato antes de entrar nesse tipo de esquema. Ou então, corra o risco experimentando. Você pode ganhar muito dinheiro, como também você pode perder todo o seu dinheiro. Aí eu fico me perguntando, será que o cara não pensa, pô, se todo mundo tá falando mal dessa empresa, alguma coisa errada tem aí. Mas sabe que é muito fácil descobrir se é pirâmide ou não? Porque pensa, se esse negócio fosse tão bom, por que que os investidores mais experientes e qualificados do mercado não estão nesse negócio? Por que que o Silvio Santos, quer dizer, Silvio Santos já tem a Telecena, mas por que que o Luiz Barsi, o Lírio Perisotto, Flávio Augusto, João Apolinário, por que que nenhum desses caras estão nesse projeto, investindo nessa empresa? E aí, responde essa pergunta, piramideiro.